Olá, time! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma pílula de Kotlin da Xicoria Labs. No vídeo anterior, nós vimos como injetar dependências no ViewModel em um aplicativo desenvolvido para o Android com arquitetura MVVM. E naquele vídeo nós vimos que é possível passar dependências, passar objetos como parâmetros do construtor do ViewModel por meio de uma fábrica personalizada, uma classe Factory. Hoje nós vamos explorar as possibilidades que a biblioteca Coin nos dá para fazer essa injeção de dependências. E esse vídeo de hoje vai ter duas partes principais. Na primeira parte nós vamos ver como usar o Coin para instanciar o ViewModel e depois nós vamos ver como expandir o uso do Coin para injetar uma dependência nesse ViewModel. Nós vamos continuar desenvolvendo o app GhibliLib, o aplicativo que acessa a API do Estúdio Ghibli, e eu vou deixar o link para o repositório aqui embaixo. Entra lá, pode baixar o código-fonte e precisa prestar atenção num detalhe. O commit de hoje é diferente do commit do vídeo anterior, porque para fazer essa implementação é mais fácil começar do zero, né? Começar do ponto que ele estava antes de ter o ViewModel personalizado, do que seguir adiante no que foi feito no último vídeo. Nós estamos aqui no Android Studio e vejam que eu abri o arquivo build.gradle e a primeira coisa que nós precisamos fazer é importar as dependências do Coin. A referência para essas dependências vocês podem encontrar lá no site. Então nós vamos usar aqui a versão 2.1.6 e nós vamos utilizar duas implementações. Vou colocar aqui embaixo: Coin Core e Coin Android ViewModel. Feito isso, nós só precisamos sincronizar o Gradle. Com o Gradle sincronizado, nós podemos voltar lá para a nossa main activity e ver as outras atividades, as outras tarefas, né? Próxima tarefa é criar um pacote DI, Dependency Injection, e dentro desse pacote é um arquivo appmodule.kt. Vamos lá então. Venho aqui no navegador de arquivos, clico com o botão direito, New, Package, o nome do pacote é DI. E dentro desse pacote eu crio uma nova classe. Também, novamente, clico com o botão direito, New Kotlin Class File, e o nome do arquivo appmodule. Ele é um arquivo simples, ele não é uma classe. Legal. Dentro desse arquivo, deixa eu só aumentar o texto aqui. Dentro desse arquivo nós vamos declarar declarar e descrever os nossos componentes. Então nós começamos criando uma variável aqui de valor fixo, né? Valor imutável, chamado ViewModel_Module. E aqui nós vamos declarar nossos módulos. Module, esse aqui com as duas chavinhas. E aqui nós vamos passar um array de ViewModels que nós vamos ter disponíveis. Então, o primeiro vai ser um ViewModel. E o ViewModel que nós queremos instanciar aqui é o único ViewModel que nós temos aqui no aplicativo, que é o FilmListViewModel. Então vamos lá, nós passamos aqui o nome da classe. Na verdade, nós invocamos o construtor da classe aqui. Beleza. Por enquanto é o suficiente aqui no AppModule, nós não vamos precisar fazer mais nada nesse momento. Vou voltar lá para a main activity. Então, a primeira tarefa foi feita, a segunda tarefa também foi feita. E agora nós vamos criar uma classe AppApplication que estende a application e chama StartCoin. É o que realmente inicializa nossa biblioteca Coin. Pode ser aqui no pacote raiz, New, Kotlin Class File, né? Nós vamos chamar de AppApplication. É uma classe. Vamos adicionar ao Git, ok. Só vou aumentar aqui o texto para ficar mais fácil de ver. E ela vai estender Application do Android. Beleza. Legal. E aqui nós vamos sobrescrever o método onCreate. Então, ele vai chamar o método onCreate, vai chamar o método da superclasse. E além disso, nós vamos dizer o seguinte: olha, inicialize o Coin executando essas tarefas aqui. Pegue o nosso contexto. Opa, só ver o que aconteceu aqui. Vamos importar. Nós precisamos passar aqui dois parâmetros para essa função. O primeiro parâmetro é o contexto. A gente pode pegar o contexto a partir de Android Context, passando essa própria application aqui, né? Essa própria classe. Beleza. E agora nós vamos dizer quais são os módulos que vão ser inicializados.
modules, e aqui eu passo como parâmetro aquela variável que nós criamos naquele arquivo avulso. Lembra que no Kotlin, quando você tem uma variável declarada num arquivo avulso, ela está disponível praticamente para o app inteiro. Beleza. Aqui aqui já é suficiente, nós não precisamos fazer mais nada nessa classe aqui. Vou voltar lá para o navegador de arquivos e vamos dar baixa dessa tarefa aqui. E agora nós precisamos adicionar o app application ao nosso arquivo de manifesto. Um arquivo Android manifest.xml. E aqui bem no comecinho nós já declaramos Android name.app application. Isso significa que essa classe vai ser chamada toda vez que o app for aberto. Antes de criar qualquer outra activity, outro fragmento, isso aqui já vai ser instanciado. Beleza, aqui no Android Manifest era só isso que nós precisávamos fazer. Dando continuidade, nós vamos declarar o viewModel como um parâmetro da nossa activity, né? Então, private val. Eu vou usar o mesmo nome que já estava sendo usado, mViewModel. E nós precisamos dizer o tipo de objeto esperado. Um objeto FilmListViewModel. E agora nós vamos delegar para o coin, delegar para aquela lista de módulos, a instanciação desse viewModel. By viewModel. Esse terceiro item aqui, esse que tem um class com 2 Es. Beleza. O que vai acontecer aqui? Nós estamos delegando essa construção, delegando a instanciação do viewModel para o coin, e ele vai pegar o objeto que está aqui nessa nossa lista de variáveis, no viewModel módulo. Legal. A princípio, isso aqui já é suficiente para o nosso aplicativo funcionar. Vamos compilar e ver o que acontece? Veja que o Android Studio conseguiu compilar e instalar e o aplicativo está funcionando perfeitamente. Legal. Agora nós vamos ver a parte mais assombrosa. É a parte de injetar uma dependência dentro desse viewModel usando o próprio coin. Vamos lá? Agora que essa tarefa está concluída, eu posso dar baixa. E nós vamos lá para o arquivo do viewModel. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é passar a nossa dependência esperada via construtor. Ou seja, nós queremos que o nosso viewModel tenha um objeto do tipo FilmRepository. Beleza. Eu já vou aproveitar e trocar aqui a referência, né? Ao invés de fazer uma nova instância ao repositório aqui no método getAllFilms, eu vou passar a referência que nós temos ali que veio via construtor. Legal. Então, nossa tarefa número 6 está concluída. Agora vamos fazer a tarefa número 7. Eu só vou copiar ela aqui e abrir novamente o arquivo do app module. Vamos lá. Nós precisamos passar uma função lambda aqui no nosso delegate do viewModel. Como que isso vai funcionar? Bom, vamos lá. Deixa eu só criar um novo viewModel aqui para a gente olhar isso aqui. A função lambda, essa função é uma função que tem essa sintaxe geral aqui, né? Ela tem os parênteses que indicam uma função e ela tem um retorno. E, bom, vamos pensando aqui. O nosso objeto que nós queremos é um objeto do tipo FilmListViewModel. Vou apagar essa linha aqui. Então, o que nós sabemos já? Nós sabemos que a nossa função lambda tem como retorno esse FilmListViewModel. Legal. Mas vamos dar uma olhadinha de novo no nosso viewModel. O que ele precisa? Ele precisa receber um FilmRepository. Interessante. Voltando lá no arquivo do AppModule, o que nós vamos fazer aqui? Na primeira parte da função, nós temos que dizer o que ela vai receber. Lembrem lá dos fundamentos do Kotlin, como que funciona uma função lambda, né? Então aqui nós temos que passar um FilmRepository, que é um objeto do tipo FilmRepository. Beleza. E o que é o retorno dele? O retorno vai ser esse nosso viewModel, mas um viewModel que usa essa mesma referência aqui, esse mesmo objeto que foi passado aqui, essa dependência que veio aqui. Legal. Agora está fazendo sentido. Sei que função lambda às vezes é uma coisa um pouquinho complicada, mas aos pouquinhos a gente vai se acostumando. Beleza, agora o nosso delegate já sabe que ele precisa receber um objeto do tipo FilmRepository. Esse é um parâmetro que precisa ser passado. Vamos voltar lá na nossa main activity. Bom, isso aqui não vai funcionar se a gente tentar rodar. O que a gente precisa fazer? Agora, esse viewModel precisa receber
um parâmetro, receber uma função. Então, ao invés de usar essa sintaxe com os parênteses, nós vamos usar essa sintaxe com a chave. Nós vamos passar uma lista de parâmetros, um array de parâmetros, usando esse comando aqui, parametersOf. Na verdade, ele recebe um vararg. E o único argumento que ele precisa, vamos olhar aqui no nosso app module novamente, o único parâmetro que ele precisa é um film repository. Então, vou passar aqui uma nova instância de film repository. Legal. Vamos ver se funciona, o compilador não está reclamando. Vamos lá. O Android Studio conseguiu compilar, instalar, e o nosso app está funcionando perfeitamente. Muito bem, time. Se você ficou assombrado ou assombrada com essa maneira de criar um ViewModel passando parâmetros, confesso que você não está sozinho ou sozinha. Eu também fiquei muito intrigado quando vi isso pela primeira vez. Vocês viram que é muito mais simples, é muito menos verboso fazer essa injeção de dependências usando Koin, tanto para fazer a instanciação do ViewModel, quanto para fazer a injeção de dependências no ViewModel. Não é necessário fazer todas aquelas classes de fábrica, instanciar a fábrica e tudo mais. As duas maneiras de injetar dependências no ViewModel funcionam bem. Eu acho que é uma questão muito de preferência pessoal, mas eu já estou começando a me convencer que o Koin é uma boa ferramenta, vai dar uma bela mão na roda nos nossos aplicativos. Então, era isso. Obrigado por assistir, obrigado por compartilhar esse vídeo e nós nos vemos na próxima Pílula de Kotlin ou na próxima live de código da Xicoria Labs. Um grande abraço e até mais!